Bem, galera, o episódio dessa semana vai ser diferente. Antes de eu começar, eu já quero dizer pra vocês que eu fiquei esses últimos dias pensando no que eu queria trazer, né, pro meu programa. Porém, eu não conseguia pensar em nada que não fosse o que tá acontecendo no momento. Quem me conhece sabe que já não é de hoje que eu falo sobre racismo, falo sobre movimento preto, falo sobre privilégios brancos. E no episódio de hoje eu queria fazer um normal, engraçado, porém eu não tô com pique, tá ligado? Então eu queria passar pra vocês essa visão, mostrar pra vocês as minha vivência, que eu já escutei, que eu já passei, e mostrar de alguns amigos que toparam mandar áudio falando sobre as suas experiências e quanto isso é dolorido, tá ligado? Porque o racismo, o preconceito, isso dói, cara. Como já aconteceu comigo na situação, eu não soube agir, porque é uma parada que choca, mano. Choca pra caramba. A pessoa te discriminar por conta da sua cor. E isso porque eu tenho muitos privilégios ainda, porque eu sou preto da pele clara. E hoje, esse episódio chama Me Escuta, porque diversas vezes eu já fui calado, diversas vezes já riram de mim, diversas vezes me falaram que eu não era preto e eu não podia me manifestar pela causa. E, bem, engraçado de tudo isso é que a maioria das pessoas que me falavam isso era branca. E outra, todas as vezes essas pessoas me consideravam pardo. Mas eu vou falar pra vocês, pardo, nada mais nada menos do que um preto de pele clara. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Se você quiser entender sobre colorismo, eu deixei um link na bio. Um vídeo da Nathalie Neri, muito foda, que quando eu assisti a primeira vez, lá em 2016, o vídeo já é meio velho, eu tive essa visão e passei a me entender como pessoa. Então, se você tiver a fim de entender o que é colorismo e todo o processo histórico de embranquecimento do Brasil, vai lá, assiste o vídeo que você vai entender melhor. Bem, eu vou deixar vocês agora com os relatos dos meus amigos. Eles que hoje estão na capa do episódio. Quero que vocês escutem, reflitam e entendam. Demorou? Bora lá então. Bom, olá a todos. Meu nome é Vitor Saraiva, tenho 19 anos. Gostaria de começar agradecendo o Marcos e parabenizando ele pela atitude de abrir esse espaço aqui para aumentar a conscientização e ver se com algumas histórias, alguns relatos, as pessoas podem entender um pouco mais como é passar por certo tipo de coisa. Minha história com racismo e preconceito começa muito antes de eu nascer. Eu seria considerado de miscigenado total, né? Eu sou pardo, teoricamente, na voz da maioria da população. Mas porque eu tenho 3 lados da minha família que são negros e um que é branco, e esse homem branco que foi meu bisavô, ele estuprou a minha bisavó, que era negra, na época da escravatura, que resultou em meu pai ser branco, minha avó ser branco, meu pai ser branco e naturalmente eu sou miscigenado. Então, acho que desde cedo já dá pra ver um impacto que esse tipo de coisa tem não só na sua vida atual, mas no jeito que você vive hoje, e tudo isso está influenciado. Se você é negro, tem parentes negros ou descendentes negros, se você vê que tudo isso influenciou na sua trajetória até agora. Eu demorei muito tempo pra me aceitar, eu diria, como uma pessoa negra mesmo, muito por conta dos preconceitos que eu sofria mesmo tendo a pele mais clara. Com meu cabelo ou com qualquer outro tipo de coisa, eu sempre na escola faziam graça comigo, diziam que o cabelo mais bonito era o liso, que o menino mais bonito da sala era porque ele tinha cabelo liso e que meu cabelo era escroto. Então isso fez com que mais tarde eu fosse
alisar o meu cabelo várias vezes para tentar seguir um padrão estético que eu não via em mim mesmo. Eu via só gente branca na televisão, como bonitinho, como cara legal, então eu demorei muito para aceitar que eu não era aquilo, que aquilo que eu via na televisão não era o que eu era de verdade. Depois de tudo isso, quando você realmente se aceita, você começa a perceber o tipo de atitude que influencia na sua vida com o racismo. Eu percebi muitas vezes sendo seguido em mercado, cheguei a ser seguido por segurança com arma na mão em alguns mercados em algumas zonas ricas de São Paulo. Então, você sofrer, ser chamado de bandido pelos outros que não te conhecem, falar que você tem cara de bandido, que você parece bandido como piadinha, tudo isso é influência. Então, acho que tem muita gente que tem muito mais vivência e sofreu muito mais do que eu nisso, só que analisando a minha vida hoje como ela é, eu posso dizer que o racismo influenciou totalmente o jeito que eu vivo, da onde eu vim, sendo filho de nordestinos, então eu posso analisar isso como uma coisa que influenciou muito na minha vida. Então é bom poder estar aqui só relatando e dizendo que o racismo estrutural talvez impacte muito mais a vida dos negros do que o racismo escancarado, que é esse racismo que mata os negros na rua, esse racismo dos policiais. É tudo estrutural, tudo foi feito de uma forma que deixa os negros embaixo e os brancos em cima. Quando você começa a perceber o jeito que a sociedade foi formada no Brasil, até que ano a gente teve a escravatura ainda presente comparado com o resto do mundo, você não pode de forma alguma analisar e falar que isso não tem relevância e que é vitimismo ou qualquer coisa do tipo, não sendo uma pessoa racional e compreensiva. Tudo isso que foi feito no século passado influencia hoje a vida de milhões de brasileiros, então é um assunto de extrema importância, claramente. Então, muito obrigado pelo Marcos por estar dando a oportunidade de a gente estar falando aqui sobre isso. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Mirelle, eu sou estudante de odontologia, tenho 27 anos. O Júnior me convidou para falar um pouco sobre tudo o que vem acontecendo no Brasil e no mundo aí, né? Sobre essa questão racial. E como ele me deu liberdade para falar sobre o que eu bem entendesse, eu resolvi partir de algo que ele mesmo mencionou durante o convite, que foi sobre a questão do nosso reconhecimento como pessoas negras. Eu tenho uma história muito particular para dividir. Aconteceu comigo lá em 2010, período em que eu não me reconhecia ainda como uma mulher negra. No cenário eu tava no cursinho e tava junto com uma colega e uma ex-namorada, conversando sobre coisas aleatórias. E entre um carinho e outro na minha mão, essa minha ex-namorada pegou a minha mão e começou a fazer piada do fato de eu ter essa divisão bem demarcada entre a palma da minha mão, que é branca, e a cor da minha pele, que é negra. Ela caçoava no sentido de ridicularizar mesmo, inferiorizar, dizendo que essa divisão era feia e que olha como era diferente da mão dela, que era tudo uma coisa só, porque era tudo branco, feito leite. Aí nesse momento eu escondi a minha mão e eu senti um incômodo que eu não sabia de onde vinha. Na época eu achei que era só um incômodo por ser o foco da piada da vez. Em 2016, com 23 anos, 6 anos depois, eu entendi, depois de conversar com pessoas negras, ler sobre temas negros escrito por pessoas negras, o que aquilo representava. E eu entendi que caçoavam da cor da minha pele. E quando eu entendi isso, percebi que o incômodo que eu sentia não era vergonha por ser a piada da vez. Era vergonha por ter a cor que eu tenho. E com certeza, essa não foi a primeira vez, também não vai ser a última, né? Hoje, em 2020, me entendendo como uma mulher negra, eu uso essa história para refletir um pouco sobre a falta de identidade que nós negros somos obrigados a lidar. E aí, depois de continuar lendo autores e autoras que discorrem sobre esse tema, eu entendi que parte dessa nossa falta de reconhecimento, ela vem do processo histórico, que foi o embranquecimento da nossa população. Processo esse que foi tão intenso e cruel que efetivamente conseguiu nos retirar essa identidade. E esse embranquecimento hoje, para mim, ele é propagado
através de todas as nossas instituições, mas principalmente, para mim, através da instituição escolar, que de forma racista e consciente escolhe não se debruçar sobre essa e tantos outros temas que contam a nossa história. Engana-se quem acha que tudo isso não é proposital, né? Porque quando a gente se debruça sobre a história do Brasil, a gente entende de onde vem a nossa falta de pertencimento e também entende que ela tem uma razão de ser. E a razão é que eles precisam desse pilar, né? Eles precisam do nosso apagamento, eles precisam que a gente não se pertença, para que a gente não seja dono da nossa história. E com isso, fazer com que esse status quo continue. Eles precisam disso para continuar nos ridicularizando, nos inferiorizando, nos subestimando, nos prendendo, nos matando. E é por isso que quando eu coloco o meu corpo para falar em algum nicho, seja ele na faculdade ou na roda de amigos, eu coloco o meu corpo, que é um corpo negro. E eu faço questão que ele, e tudo que ele exala e representa, seja respeitado e seja ouvido. E eu acredito que isso também é muito poderoso. É tão poderoso que eles constroem todo mundo tendo esse apagamento como um dos seus pilares. Porque eles sabem que quando a gente se pertence, quando a gente conhece a nossa história, quando a gente entende que a cor da nossa pele dita toda a nossa vida, acontece o que está acontecendo aí no mundo inteiro. O mundo pega fogo. Sensação sensacional. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Olá a todos! Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade e espaço. Acredito que a melhor forma da gente combater qualquer opressão é através do conhecimento, empatia, posicionamento e ação. Bom, eu me chamo Samara Barbosa, tenho 24 anos, sou mulher, negra, bissexual e periférica. Como qualquer outra pessoa negra, na minha infância eu sofri racismo. Chorei no colo da minha mãe porque eu não queria ser preta. Pelo processo embranquecedor na adolescência, eu alisava meu cabelo. Passava um produto que tinha um cheiro horrível, era forte, queimava e fazia feridas no meu couro cabeludo. Eram horas e horas. Tentando me encaixar, eu descobri a solidão da mulher negra e nessa época eu comecei a entender porque eu fui criada por mulheres fortes. Alzeni, minha mãe, e Ana e Antônia, minha tia. No shopping, na faculdade, no trabalho, eu passei por situações de racismo. Fui perseguida, questionada, acusada. Passei um ano parada porque a sanidade mental tinha se esgotado. Fiquei com depressão, enfim, foi horrível. Uma entrevista de emprego apareceu, eu passei 7 meses, das 9 às 18, pandemia, e a única mulher negra foi demitida. Precisamos entender que o racismo ele é um sistema de opressão e que tem a ver com relação de poder. Por isso que nós, do Movimento Negros, sempre pautamos a importância do acesso à educação, da representatividade, da desigualdade salarial, intolerância religiosa, encarceramento em massa, enfim. O racismo ele não foi uma invenção de pessoas negras. Então, por isso é mais do que obrigação que pessoas não negras participem ativamente da luta antirracista. Lembrando que ser antirracista vai além das redes sociais, vai além de uma hashtag. É sobre se questionar, é sobre entender os seus privilégios, é sobre não aceitar piadas e comentários, seja ele onde for, na sua família, na faculdade, na escola, com seus amigos, enfim.
É sobre valorizar e estar junto na luta da equidade e igualdade salarial, é apoiar artistas, intelectuais e empreendedores negros. É sobre se chocar, parar e se mobilizar, porque a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Agatha Félix, Ana Carolina de Souza, Kathleen Ubilino, Laura de Oliveira, Gabriel Moraes, João Pedro. Como Jaci Jolie fala, eu não quero seu nome em um cartaz em uma manifestação. Eu quero ficar viva. Então melhorem e parem de nos matar. Oi, eu sou o Vinícius, eu tenho 21 anos e eu queria aproveitar esse espaço daqui para fazer um apelo a vocês que são brancos e querem ser aliados na nossa causa. Eu me entendo parte do movimento desde 2016. Desde lá, eu já tive que falar muito sozinho, eu já tive que me calar muito. E acho que a gente já teve vários motivos para impulsionar essa primavera de conscientização racial que está acontecendo agora, e eles não aconteceram. Só esse ano morreram quase 800 pessoas na mão do Estado, pessoas pretas na mão do Estado. E esse é o último estágio do racismo. Eu não posso reivindicar a minha estética, eu não posso reivindicar a minha cultura se eu não estiver vivo. Então, a gente tem que aproveitar agora esse alvoroço que foi criado, essa conscientização que foi pregada e trazer vocês para o nosso lado. Claro que isso de uma maneira muito consciente, entendendo que nós somos os agentes, mas a gente precisa de vocês para nos dar visibilidade, para nos proteger. Então, se você puder ir às manifestações, não tiver ninguém de grupo de risco na sua família, se você não for de grupo de risco, esteja presente nas manifestações, proteja pessoas pretas. Se você não puder estar nas manifestações, doe dinheiro, tem vaquinhas online aí para pagar a fiança das pessoas que forem detidas. Você pode prestar apoio às manifestações nas redes sociais. A gente precisa que vocês estejam com a gente. A gente precisa que vocês estejam embasando o nosso discurso, porque nós vivemos uma guerra declarada e ninguém fala nada sobre isso. Isso há muito tempo. É uma pena que isso só tenha acontecido agora, mas ainda bem que está acontecendo. Estamos muito atrasados. Nós já perdemos muitas pessoas. Muitas famílias já foram dilaceradas por causa disso. A gente está falando de uma violência que não está só enraizada na maneira com que eu sou visto no meu local de trabalho, na maneira que eu sou visto quando eu vou me relacionar com uma outra pessoa, mas eu estou falando de uma política que pode terminar com a minha vida e terminar com a vida de muitas outras pessoas. Falar que 800 pessoas pretas morreram, às vezes não causa tanto impacto. Pensar num número, às vezes não causa tanto impacto. Mas, à medida que você tenta entender quem são essas pessoas, por que elas tiveram que pagar com a vida por algo que elas não cometeram, por que elas perderam o direito da vida, por que elas perderam o direito de ser antirracista, ser antifascista, não é simplesmente uma questão de levantar uma bandeira. É uma questão de decência, é uma questão de humanidade, é uma questão de amor. Então a gente precisa de todos os aliados possíveis. Viva e deixe viver o povo preto. Bem, eu sou o Marcos Tadeu, tenho 24 anos, sou preto da pele clara, ou como já escutei diversas vezes, pardo, ou papelão molhado, moreno, queimado de sol,
dentre outras formas aí que eu prefiro esquecer, né? Isso já foi falado pra mim diversas vezes, e como diz o Projota na música Carta aos Meus, eu sou branco demais pra ser preto e preto demais pra ser branco. Bem, quando eu escutei isso, eu me questionei muito e passei anos discutindo comigo mesmo sobre o que eu era. Porque tantas vezes me via nessa frase e não entendia o meu lugar. É louco isso, sabe? Uma coisa eu sabia, eu não era branco. Isso eu tinha certeza. E eu sabia disso por quê? Porque eu tinha amigos brancos e eles nunca tinham sido seguidos no supermercado, eles não tinham sido seguidos num shopping. Voltando de busão, ninguém tirava a bolsa de perto deles. Bem, foi com essas pequenas coisas aí que às vezes você branco não percebe, mas que acontece muito, que foi onde eu fui me entendendo como... Foi onde eu fui me entendendo como não branco. Só nesse ano de 2020, contando só os 3 primeiros meses, eu já tinha sido abordado pela polícia. Eu fui num supermercado e eu fui seguido pela segurança. E nessa situação, eu tava no celular com meu amigo Vinícius. Eu estava acompanhado de 2 pessoas brancas. E mesmo assim, a segurança me seguiu pra todos os lados do supermercado. No momento que aconteceu, eu tava tão nervoso com a situação que tava acontecendo ali, que eu tava vendo, que eu nem sabia o que falar. Tipo, eu nem questionei o cara por que ele tava fazendo aquilo. A única reação que eu tive no momento foi olhar para as 2 pessoas que estavam me seguindo e falar: eu tô com escolta particular dentro do supermercado. Porém, isso foi porque foi de nervoso, sabe? De não saber reagir na situação. Aquilo tava me doendo muito, cara, e foi vergonhoso. Porque as 2 pessoas que estavam me acompanhando, uma delas não tinha nem prestado, nem tinha notado que aquilo estava acontecendo, sabe? Bem, além disso, tem várias outras situações que eu já passei, como mudarem de calçada de noite, ou não sentarem de perto de mim no busão de noite. Já fui xingado num quiosco quando morava em Buenos Aires. Xingamentos racistas mesmo, assim. E é engraçado que, cara, as pessoas têm coragem de olhar na sua cara, sabe? E te olhar ali, te julgar pela sua cor, e como se ela fosse melhor que você porque ela é branca, ou sei lá. Cara, é foda. E bem, como já falei, tiveram várias outras situações que, se eu falar, eu vou ficar um tempo aqui dizendo pra vocês o tanto de merda que já vi acontecendo. E pra fechar esse episódio, eu quero deixar aqui uma visão pra vocês. Que, mano, a parada não é subir hashtag, não é correntinha em stories, ou ficar postando fotinha de quadradinho preto no seu Insta pra mostrar que você é antirracista, sabe? O negócio é no seu dia a dia, sabe? É no seu grupo de amizades, é no seu trabalho, é no que você assiste, é no que você consome, seja de música, seja de filme, de influencers que você segue. Tem que parar e olhar ao seu redor, tentar agregar isso no seu cotidiano. E eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer com tudo isso e leve isso pra sua vida, sabe? Que continue agora e daqui pra frente, que isso não acabe semana que vem, nem mês que vem, que seja pra sempre e que a gente mude essa situação. Bem, eu sou o Marcos Tadeu e esse é o meu programa. É um espaço antirracista, é um espaço antifascista, e eu agradeço a todos que escutaram até aqui. 2 beijos de luz e até semana que vem, galera. É nóis. Homem negro, inferno branco tipo Tarantino. Homem branco, inferno branco tipo tá tirando. Os menor tá desesperado tipo atirando. Eu querendo salvar o mundo, ela pergunta, tá zoando? É que as ruas me lembram o massacre da Serra Elétrica. Eles tentam roubar, é o massacre da cerca elétrica. E o rap preocupa com o povo, preocupa com a métrica. Mas os tentáculos do povo é o que vai me afundar. E o olho que me julga precisa fazer regime, ou algo de nós dois vai estar lá na cena do crime. Eu só querendo eu e minha mina na fila do cine, vendo o filme da minha vitória. Sou da sua raça, mano, é a nossa vitória. Já foram farsa, vamos contar a nossa história. Quilombos, favelas, do futuro seremos reis. Charles, seremos
Temos a negra mais linda desse baile charme, a negra velha mais sábia, crianças a chave. Eles são cadeados, já foram corrente, sabe? O lado negro da força, mato com meu sabre, te corto com meu sabre. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. Tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso. Já disse, pretos no topo e eu falava sério. Tipo BK, me veja como exemplo. Minha quebrada na merda, minha city fora do mapa, mano. Pros meus irmãos eu sou exemplo. Não nasci...